Hum, então quer dizer que chegou a hora de você assumir o controle e o comando da sua vida. Vem cá que essa mensagem é pra você. Oiê, eu sou Thierry Cosmo, eu sou taróloga e hoje nós vamos tirar essa mensagem pra vocês que estão num momento assim que vocês precisam ousar, que vocês precisam, de fato, assim, se colocar como pioneiros, como pessoas dispostas a comandar situações. Nós estamos falando de pessoas que estão precisando dessa energia e pessoas que vão ser, mesmo se não quiserem, forçadas a estarem nessa posição de liderança, tá? Lembrando que se vocês puderem curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, ajuda muito. Hum. Nós temos o julgamento, que nesse tarô aparece como o portão. Página de ouros. O carro. O eremita. É muito engraçado aqui que eu vejo uma transição muito clara entre infância, juventude, vida adulta, né? E velhice. Nós estamos falando aqui de um processo de amadurecimento, de pessoas que estão nesse lugar onde precisam amadurecer, onde precisam crescer, onde precisam se tornar donas de si, donas do próprio nariz e parar de ficar seguindo ordens, seguindo orientações dos outros apenas, sabe? Nós estamos falando de pessoas onde a vida coloca para vocês uma situação de gata, você não cabe mais nesse lugar. E não vai funcionar mais. Pode ter funcionado até agora, mas não vai funcionar mais. Você precisa aprender a guiar a sua própria vida e a entender o como algumas coisas a gente só aprende vivendo. Algumas sabedorias da vida a gente só aprende fazendo, vivendo, se ferrando, conquistando, né? Eu vejo que pessoas que têm um certo medo de crescer e pessoas que, de certa maneira, esperam um tutorial de como viver bem. Um tutorial da vida adulta. Um tutorial de como fazer as coisas. E assim, esse tutorial não existe. Ele não vai chegar. E vocês vão ter que passar pelas coisas. Vocês vão ter que passar pelas coisas. Não existe outra maneira. Sabe por quê? Porque vocês são pessoas únicas. A gente tá aqui também falando de pessoas que precisam desenvolver um senso de eu, um senso de individualismo, parar de ficar olhando pro mundo e se identificando demais com as coisas do mundo, sabe? Então, eu sou aquilo outro, porque eu gosto daquilo outro. São pessoas que olham pro mundo buscando a si mesmas quando deviam olhar pra si mesmas buscando a si mesmas. Você já carrega a sua essência. A sua essência não tá no mundo. A sua essência não tá num pacote. A sua essência não tá numa prateleira para você comprar. Não tá. Então, sim, você vai ter que viver mesmo. Igual todo mundo. Né? Mas são pessoas que têm um certo receio, um certo medo. São pessoas que se acham imaturas demais, acham que não têm o que é necessário, sabe? São pessoas que se acham muito frágeis. E vocês não são tão frágeis assim. Vocês só estão com medo e esperando que o mundo entregue pra vocês o passo a passo. E não vai acontecer. Porque o passo a passo não existe. Não é porque o mundo é malvado. É simplesmente porque não existe pra ninguém. Ninguém recebeu esse passo a passo. Ninguém. E vocês também não vão.
Nós temos aqui o 10 de ouros. O 6 de copas. A torre. E o 4 de paus. Nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram um círculo familiar muito bom, muito próspero, na medida do possível, né? Mas que acalentava vocês, que dava pra vocês a sensação de segurança que vocês tanto precisam, né? Que vocês tanto sentem que é essencial pra vida de vocês. E se vocês ouvirem um carro do ovo passando na rua, por favor, ignorem e foquem na minha voz, na mensagem, tá? Então, era esse ninho, a família de vocês, o lugar onde vocês cresceram, era esse ninho, né? Era esse lugar seguro. E agora que vocês chegam na vida adulta, algo acontece, ou uma mudança de perspectiva, ou uma mudança de comportamento, ou de fato alguma coisa mais drástica acontece que quebra com esse ciclo. Que quebra com essa segurança toda. Que diz, então, era mais frágil do que você pensava. Essa segurança era mais frágil do que você pensava. As coisas são mais frágeis do que você imaginava. E é por isso que você precisa aprender a enxergar e guiar sua própria vida a partir da sua própria força. Porque se você depende da força dos outros, quando acontece alguma coisa com a força do outro, o outro não vai ter nem pra si nem pra você. As pessoas sempre precisam usar a força delas primeiro pra elas. A gente não pode viver nessas dinâmicas achando que as pessoas precisam ceder pra nós aquilo que é delas, porque a gente acha que a gente tem algum tipo de direito sobre isso. A gente não tem. A gente simplesmente não tem. Então essas dinâmicas são quebradas, né? Eu vejo aqui até mesmo, assim, algumas pessoas nesse grupo, desculpa ser tão direta assim, mas eu não consigo segurar minha língua. Eu tenho Mercúrio em Áries, e Marte também, e Sol. Então assim, vocês eram pessoas meio aproveitadoras. Vocês se aproveitaram dessas situações. Vocês se aproveitaram desse conforto. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Tudo. Se você esgota a água de um poço e você vai no dia seguinte pegar água, ele vai estar seco. Porque não tem mais água para te dar. Não é porque o poço é maléfico, malvado e te odeia. Não, é porque ele não tem mais. Você já bebeu tudo o que ele tinha para te oferecer. Então a gente está falando aqui de pessoas que precisam olhar para si, achar a própria força dentro de si, inclusive serem mais autocentradas. Mas serem pessoas autocentradas e egocêntricas que se bancam. Entendeu? Não é você ser autocentrada e esperar que as pessoas banquem esse seu centramento, essa sua luz, tá? Suas vontades. Não é isso. É você que precisa se bancar. Tá bom? Rainha de Ouros. Eu amo essa carta. Cavaleiro de Espadas. Imperatriz. E 9 de copas. Sabe o que vocês precisam fazer? De verdade. Pra entender o que eu tô falando? Retribuir aquilo que fizeram por vocês. Pois é. Eu vejo aqui pessoas que foram muito apartadas e mantidas seguras por uma figura materna ou por uma mulher. E que vocês precisam retribuir para essa pessoa tudo que ela fez por vocês. Só um pouquinho. Se coloca um pouquinho no lugar dessa pessoa, de cuidar dela tanto quanto ela te cuidou, para você ver, para você experienciar o que é isso. Porque quando você vê
que você também consegue cuidar, além de ser cuidado, além de ser cuidada, você começa a entender onde está essa sua força. Apesar de você querer muito brigar, apesar de você querer muito arrumar confusão, se você não puder retribuir para essa pessoa, ou para essas pessoas, retribua para o mundo. Retribua para alguém. Faça algo que te ajude a cuidar dos outros. Existe um poder nesse cuidar das pessoas que é muito genuíno e é muito natural. E que vocês precisam aprender um pouco sobre isso. Retribuir todo esse carinho, todo esse cuidado que houve com vocês. Isso vai ensinar a vocês uma lição muito valiosa. E que eu nem consigo falar aqui. Porque você, novamente, só a experiência de ser capaz de ensinar vocês. Certo? Essa foi a leitura de vocês. Um beijão e até a próxima.